que o Senhor Jesus ressuscitou? Essa é uma pergunta muito importante que você tem que saber a resposta, porque se Jesus ressuscitou, foi justamente para concluir o plano de salvação da nossa vida. Acompanhe agora a resposta que o reverendo Caio Fábio deu a um de seus seguidores que fez esta pergunta. Alô, pastor, me explique qual o significado da ressurreição de Jesus. Eu não sei se é ele ou ela, mas é uma pergunta que eu respondo todos os dias para mim mesmo e para todo mundo, desde sempre, e responderei até o último dia da minha vida, porque é uma questão que demanda uma resposta cotidiana. É a ressurreição. Porque do que você gostaria que eu falasse? Das provas históricas ou das manifestações evidentes ou das evidências corroboradoras, covalidadoras do fenômeno histórico e factual da ressurreição de Jesus, eu iria escrever um livro enorme a respeito. E, no fim, não iria ajudar ninguém em nada. Porque tem até alguns livros bons a respeito disso, algumas apologias escritas nos anos 60, 70 e 80, na literatura universal, até interessantes. E que eu li todas elas no passado, mas no fim elas não ajudam em absolutamente nada. Aí, se você me pergunta, do ponto de vista teológico, a ressurreição é a resposta de tudo e para tudo. O próprio apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, no capítulo 15, vocês podem ler aí, que sem ressurreição não tem assunto. É o apóstolo Paulo que diz, se Cristo não ressuscitou, vamos supor e tomar essa hipótese como realidade. Ele diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a minha pregação. O que eu estou fazendo aqui? Pregando o quê? A existência de Deus? Para quê? Pregando o quê? A ordem cósmica? Para quê? Pregando o quê? Cultos rituais bonitinhos, oferecidos com dinâmicas e mecânicas sagradas diante de Deus? Para quê? Se Cristo não ressuscitou, Paulo diz, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé. E mais ainda, ele diz, e os que morreram crendo em Cristo, conforme a mensagem original do Evangelho, que diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para garantir a nossa justificação, esses que morreram nessa fé morreram em vão, para nada e para coisa alguma, para o nihilo absoluto. Então, sem ressurreição, não tem assunto. Tanto é que para Paulo, o que ele fazia não era discutir com ninguém sobre as evidências histórico-factuais da ressurreição de Jesus de entre os mortos, lá na tumba de José de Arimateia, fora das muralhas de Jerusalém, perto do Monte Gólgota. Você não vê Paulo falando do assunto. Nem tampouco os próprios evangelhos, que só fazem narrativas, considerando a de Marcos, ele só afirma, Jesus ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, nem conta histórias. Você já lê histórias da ressurreição em Mateus, em Lucas e em João. Mas Marcos só diz, ele morreu, ressuscitou, apareceu e mandou pregar o evangelho a todo mundo, a todas as coisas que ele tinha feito e ensinado, ele disse que fossem reproduzidas. Marcos. E Paulo, por exemplo, ele só diz, de fato Cristo ressuscitou, ele factualiza. Em em Romanos, no capítulo 5, no verso 5 e 6. Já em Coríntios, ele também de fato diz, outra vez, de fato Cristo ressuscitou, sendo ele as primícias dos que dormem. Mas ele não passa dessa realidade que ele afirma como um fato, mas que não tem como discutir com ninguém. E não adiantava, naqueles dias, discutir, tanto quanto não adiantaria hoje, mesmo que hoje em dia você tivesse um filme da ressurreição e apresentasse às pessoas, sabe de que isso valeria a pena? Nada. É como filmar um OVNI. Adianta de quê?
de coisa nenhuma. No mundo como o nosso, digital, onde eu faço coisas que não existem se tornarem realidade pela digitalidade e com detalhes e nuances que às vezes os nossos olhos não enxergam nem na observação da realidade, dizer que tem um filme de qualquer coisa e nada se tornou a mesma coisa. A imagem também está humilhada pela digitalidade, que pode criar o que queira. Qualquer imagem, qualquer voz, qualquer som. Então não adiantaria hoje nem trazer uma imagem da ressurreição de Cristo. Por isso, Paulo, naquele tempo, tanto quanto hoje em dia, eu, que não sou Paulo, mas vivo pregando o Evangelho, não gasto meu tempo tentando provar para ninguém, factual e historicamente, que Jesus ressuscitou dos mortos, como eu já fiz nos primeiros 2, 10, 12 anos da minha existência. Eu tinha um caterpillar de... E o cara acabava sem saber responder nada, mas não acontecia nada com ele. É por isso que a ênfase de Paulo não é na demonstração da ressurreição de Jesus, mas é no convite a que as pessoas experimentem o poder da ressurreição. Jesus ressuscitou, como Paulo diz em Romanos capítulo 4, versos 14, 15 e 16, ele diz que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para ser o validador da nossa justificação pela fé. Ou como ele diz em Efésios, no capítulo 1, versos 12 e 13, que ele ressuscitou, nos deu o seu Espírito, que se tornou o penhor, a garantia de que nós somos dele e ele é nosso e que ele volta para nós e nós voltamos para ele. A garantia e o penhor da nossa inseparabilidade dele. Mas a grande ênfase, por exemplo, de Paulo é no fator ressurreição. Como ele escreve aos Colossenses, é no manter comunhão com a ressurreição de Jesus. É experimentar a força, o vigor, a exultação existencial da alegria da ressurreição no coração. É a existencialização do poder da ressurreição em mim, em nós. O Novo Testamento todo faz um convite a que a gente experimente o poder que levantou Jesus de entre os mortos, que está disponível a nós, para qualquer um de nós que queira pela fé se abrir para provar o poder que ressuscitou a Jesus de entre os mortos e que quer habitar em nós, esse poder do Espírito Santo, da vida de Deus, a força da ressurreição me botando em pé todo dia, me fazendo rasgar a mortalha da angústia, da depressão, do medo, da agonia, da morte, saber que eu já passei da morte para a vida, que eu posso encarar toda a existência e qualquer outra criatura ou criação ou dimensão que habita a minha vida, um poder que está acima de todos os poderes, que é o poder da ressurreição. É para isso que eu sou chamado. O resto é perda de tempo, é apologética tola, que não converte ninguém, que não muda ninguém, que não provoca o entendimento e nem tampouco bota a gente naquele caminho da experiência existencial, da alegria de Deus, enchendo o peito da gente, explodindo a gente com esse dunamis do Espírito Santo. Que é essa força, essa alegria, essa exultação da ressurreição presente no meu ser todo dia, que é o que me faz voltar aqui um dia depois do outro, pregar o Evangelho há 50 anos e até o resto da minha vida, com a mesma alegria, com a mesma vontade. Sabe o que é isso? É a ressurreição manifesta em mim, na minha vida. Esse é o poder da ressurreição. Está aqui, ó. Olha para mim e você vê o poder da alegria, da perseverança, da tenacidade, da consistência, da resiliência, da vitória da ressurreição na vida da gente, todo dia, um dia depois do outro, a existência inteira. Essa é a força da ressurreição. Está aqui para quem quiser. O resto é só discussãozinha histórica que não produz o efeito necessário. 10?